Sabei que o Senhor é Deus e fiel é o Senhor. Nesta manhã, tão tranquila e maravilhosa, venho aqui te falar algo de Deus para você. De quão é importante quando você decide por Deus dos teus sonhos, que você decide por Deus dos teus projetos. As coisas dão certo. O teu projeto vai dar certo. Em nome de Jesus. Havia uma mulher que ela tanto chorar, sofrer, padecer. Ela fez tratamentos. O sonho dela era ter um filho, ser mãe, né? Que tem mulher que sonha ser mãe. E aí ela procurou muito a medicina, fez tratamento, o esposo fez, procurou ajuda de todas as formas possíveis da parte humana falando. Ela procurou. E nada deu certo. Mas nada deu certo mesmo. Então ela entendeu uma coisa, que ela não podia ser mãe. Mas o sonho de ser mãe ainda continuava dentro dela. Porque apesar de dela ter procurado as informações possíveis da medicina humana e não achar e não encontrar, ela procurou a viver a sua tristeza da sua alma, a decisão da sua alma, porque ela achava que não podia ser mãe. Mas um dia, alguém fez um convite para ela. E esse convite veio da parte de Deus, eu tenho certeza. Porque nesse convite, alguém disse a ela, vamos comigo a um certo local, lá Deus opera grandiosamente. E ela disse, mas não quero, não estou afim. A amiga disse a ela, por favor, só hoje, vamos comigo que você vai gostar. Depois, se você não gostar, não precisa ir mais, mas só hoje. Deus desperta a sua amiga para levar àquele local. Ao chegar naquele templo, Deus já havia preparado o dia da sua vitória. Porque aquela mulher, quando entrou naquele templo, a palavra daquele dia parecia falar só com ela. Parecia que Deus naquele dia reservou aquele dia somente para contar para ela que ele estava com ela nesse barco, que estava triste. Mas naquele dia o Senhor operava um grande milagre na vida daquela mulher. Porque a palavra não só fala com ela, mas o Senhor usa naquele dia alguém que ministrava a palavra. E disse a ela que o sonho dela de ser mãe naquele dia, o Senhor ia concretizar. Pois o Senhor havia tocado ali naquele dia no seu ventre. E ele iria dar fruto. E o sonho dela iria realizar. E ela estava chorando, desmanchando em lágrimas. Quando ela ouve essas palavras, a alegria renasce novamente. A alegria volta a viver na alma dela. Porque o Senhor não só fala, mas ele coloca a certeza que já deu certo. Deus ele não opera em algo sem deixar certeza que ele está ali fazendo algo sobrenatural. Ela entendeu que ela ia ser mãe agora. Aí não demorou muito, coisa assim dos 3 meses, ela voltou lá novamente. Mas ela voltou para contar a bênção, o milagre. Ela disse que já estava esperando o seu filho, que estava grávida. E eu acredito que o Senhor fez ela voltar ali, não só para contar a bênção, mas para aumentar a fé de muitos que estavam descrentes no seu milagre. Ela disse que quando ela saiu dali, ela sentiu um abraço espiritual da parte de Deus na vida dela, que ela sentiu abraçada, ela sentiu aconchegada nos braços do Senhor. E o Senhor realizou o seu sonho. Mas o mais forte disso tudo não é ela ser mãe. O mais forte disso tudo é porque ela havia adoecido. E ela adoeceu de uma doença terrível. Depois de ela ter procurado a medicina, depois de ela ter procurado toda a ajuda possível, não ter encontrado, ela descobre que estava doente. A sua doença estava no seu ventre, no útero. Ela teve que remover o seu útero. Então, para ela, o sonho de ser mãe tinha acabado. Não tinha mais jeito. O que acontece? Quando ela é ministrada no coração dela a bênção dela, ela abraçou, porque ela sentiu Deus ali, porque Deus deixou certeza do milagre.
Mas o ser humano ainda tem aquela dúvida dentro dele, de pensar como vai ser, como vai acontecer. Se nem útero ela tem. Jesus, naquele mesmo dia que ela foi naquele templo, o Senhor deu a ela um útero novo. E quando acontece que Deus honra ela, colocando um ventre novo na vida dela, ela passa a ser mãe. E nasceu uma criança, bonita e formosa. E ela volta para contar a parte que ninguém sabia, é que ela não tinha útero. E quando ela descobre que ela estava grávida, ela ficou... sabe quando você fica arrebatada, que não sabe nem se está pisando no chão, de tanta alegria de saber como pode não existir nada e de repente ter. Não ter como, nem saída, nem uma luz, não tinha. Jesus foi a luz dela. Porque ele só opera onde não tem saída. Ele só opera onde não dá jeito. Ele só opera algo quando não tem mesmo como acontecer. Para saber que foi ele. Porque se houvesse útero ali, estava até fácil demais. Jesus disse, eu vou operar aonde não tem jeito. E ele fez aquela mulher ser mãe. Porque ele é Deus fiel. Quando nós colocamos nosso joelho para adorar o Senhor e exaltar o nome dele, ele é fiel. O livro de Salmos 100 e o versículo 2 diz assim: servei ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, e foi ele e não nós que fez, e não nós, a nós mesmos somos